O ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal foi suspenso. Até o momento, 5 ministros já votaram favoráveis para descriminalizar de alguma forma, especialmente a maconha. Vamos conversar com a Janina Camelo, que tem mais informações, porque o voto do ministro Cristiano Zanin foi, pelo menos entendido por parte dos governistas, por parte da esquerda, ou talvez a maior parte da esquerda, eles estão classificando esse voto como controverso. Como se um ministro indicado pelo presidente deveria fazer exatamente o que os seguidores do presidente imaginam. Bom, vamos lá. Janaína, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Pois é, exatamente o que você disse, né? É um dos primeiros votos de Cristiano Zanin no plenário da Corte do Supremo Tribunal Federal e ele que foi indicado, né, pelo presidente Lula, que tem aí um partido com uma pauta mais liberal com relação à descriminalização da maconha, divergiu aí dos votos dos seus pares que votaram até agora, né? O argumento de Cristiano Zanin foi de que a descriminalização pode piorar aí o quadro de saúde pública do país, o aumento do problema de saúde pública no país. Né? Além disso, ele argumentou que há um risco de vida para o usuário, que acaba adquirindo a droga com fornecedores ilegais e muitos aí que fazem parte de facções criminosas. Bom, a gente separou um trechinho do que ele explicou na sessão de ontem lá no Supremo Tribunal. Vamos ouvir, Piotr. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos. Tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. E aí, com esse placar de 4-1, com o voto de Zanin, né, pela descriminalização do porte de drogas, incluindo do ministro, entre esses 4 votos, logo depois que Zanin votou, incluindo aí o do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso. E ele acabou mudando aí o teor do seu voto, que inicialmente ele havia se posicionado pela descriminalização de todos os tipos de drogas. Bom, os outros ministros que também votaram a favor foram Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. E aí, com placar de 4-1, o ministro André Mendonça, então, pediu vista do julgamento. E aí, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, então, decidiu suspender o julgamento, mas antes ela antecipou o seu voto, dizendo que inicialmente ela ia acompanhar o voto inicial de Gilmar Mendes, mas acabou mudando de ideia. A gente vai ouvir aí como é que ela explicou o seu voto. É a beleza do colegiado. Hoje o ministro Gilmar Mendes trouxe um voto reajustado, né, mais limitado às compreensões já externadas pelo ministro Luiz Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu me convenci, ouvindo Sua Excelência e depois, né, em conversa com os ministros, que nessa temática talvez seja mais adequado mesmo ficarmos num exame mais minimalista e restrito ao pedido, ou seja, a maconha. Então, o julgamento foi suspenso aí com esse placar de 5-1, né? Mas os ministros também estão analisando se fixa critério para distinguir o usuário de traficante com relação à quantidade de drogas. Neste caso, a Corte já formou maioria por definir que tem que ter aí um critério para distinguir o usuário de traficante. Bom, só ainda há divergências neste caso com relação à quantidade de droga para o porte de maconha. Piotr. Muito obrigado, Janaína. Vamos lá. Primeiramente, a frase do ministro Cristiano Zanin, em que ele diz no voto dele que o usuário de drogas seria vítima do tráfico. O usuário, até por ser, se for dependente químico, ele é, na verdade, vítima da dependência que ele gerou em algum momento ao começar a consumir drogas. As razões pelas quais ele chegou a esse ponto, bom, são outras questões que precisam ser analisadas num outro momento. O tráfico, na verdade, é o fornecedor dessa dependência, como também o tráfico é fornecedor para o consumo social de quem não é dependente químico.
E aí, o conjunto dessas pessoas que consomem droga, de alguma maneira, vamos simplificar o processo, são, obviamente, acionistas do tráfico. Não é, obviamente, ganhar com aquilo, não é nesse sentido, mas eles são incentivadores. Se você compra alguma coisa que alguém está disposto a vender, você está incentivando essa pessoa a vender. São questões óbvias. Eu só estou usando aqui lógica. Óbvio que as pessoas podem fazer julgamentos pessoais, morais, enfim. Tudo isso é possível porque, felizmente, e eu espero que continuemos assim, estamos retomando o ambiente democrático do debate livre nesse país. Mas vamos lá. Não deixa de ser óbvio e lógico que se você consome algo, você incentiva a produção daquilo e também a venda. Vamos lá. Mas, enfim, é bem compreensível o voto do ministro Cristiano Zanin. Aí a gente viu agora que, por exemplo, a questão da diferença entre usuário social ou dependente, enfim, ou se ele é traficante, usuário ou traficante, dependendo da quantidade de droga. Isso é uma questão quase que menor. A pergunta que deveria ser feita é: qual a origem da sua droga? Se tiver com 10, 15, 20 gramas ou tiver com 2 quilos, a pergunta é: de onde veio essa droga? Veio do tráfico? Veio da violência do tráfico? Veio de uma entrada dessa droga por vias completamente tortas e criminosas nas fronteiras do país? Isso é crime. Não importa o tamanho da quantidade. A questão é, se ele consome como um doente, um dependente químico, precisa de tratamento. Daí eu volto ao que disse no seu voto o ministro Cristiano Zanin, em que ele diz: isso pode gerar problemas de saúde enormes. Coisa que a gente viu aqui o doutor César Dario Mariano ontem também fazer menção. Nos países onde houve a liberação, já há problemas justamente de atendimento médico a essas pessoas, de atenção médica a essas pessoas. E sem contar que houve um aumento no consumo. E o aumento no consumo de algo que tem problemas, se as pessoas fazem propaganda para as pessoas consumirem menos álcool, menos cigarro, que são o que se chama de drogas liberadas, por que você vai achar que não vai ter problema abrindo mais uma possibilidade de mais um consumo de um outro tipo de droga que é muito mais nocivo sob vários aspectos? Até porque, se você já fez, e eu posso dizer da experiência de repórter, o que tem de droga batizada, e batizada que você está entendendo é entre parênteses aqui, tá? Batizada quer dizer que ela foi contaminada com uma série de outras substâncias. Aquela mania de querer levar vantagem. O traficante também pensa assim: traficante é um criminoso. Ele não está preocupado em fazer a coisa certa, ele está preocupado em fazer a coisa vantajosa para ele. Daí eu volto a essa questão, por exemplo, tá? Vamos separar pela quantidade de drogas de usuário e traficante. Eu prefiro comparar de qual é a fonte da droga. Onde foi que você comprou? Onde você comprou usava um monte de criança para ser aviãozinho? Onde você comprou tem um monte de violência, porque se você entrar, por exemplo, naqueles morros do Rio de Janeiro, em qualquer periferia da cidade, em que o crime vai lá e traz aquilo, transforma aquilo num estado paralelo. Vamos discutir esse assunto com absoluta responsabilidade social, porque senão daqui a pouco você pode ter um surto de violência e todo mundo fala assim: nossa, o mundo está violento. Está violento por quê? É simples. Se a gente abandonar a lógica, se a gente abandonar essa maneira de discutir de forma equilibrada, aí a gente vai para os opostos. Aí tem histrionismo de um lado, histrionismo de outro, e claro, quem tem o poder da caneta vai lá e faz o que acha que deve. Não se faz uma sociedade assim. Quem já acompanhou de forma muito clara, seja como um repórter, que é o meu caso, ou um policial que vive isso aí, ou um atendente num hospital, em qualquer fase, seja o atendente ali da portaria, ou o médico, ou o enfermeiro, quando você vê o que é o drama do tráfico de drogas, o que ele causa nas pessoas, a dependência, isso precisa ser um pouco maior, a discussão, do que 11 ministros decidindo sobre um assunto como esse. É impossível que 11 ministros tenham, eu estou dizendo de uma maneira muito humana, tá? É impossível que eles tenham a grandiosidade do problema. Por isso que isso deveria ser um assunto do Congresso Nacional, onde há 513 deputados e 81 senadores, todos eleitos pelo povo, que é justamente onde se espera que a democracia seja feita para esse povo. É assim que os gregos determinaram o significado de democracia. Daí, se a gente usar a lógica, qual é o sentido dessa votação? Não apenas porque está se imiscuindo num assunto que é do Congresso Nacional, como faz o Supremo Tribunal Federal nesse momento,
e a ministra Rosa Weber falar, me senti agora, mudei meu voto, entendi, então é só para maconha. Tá, mas qual foi o levantamento que o Supremo leva da possibilidade de ter um aumento na busca por, digamos, problemas por médicos no sistema público de saúde? Levou-se isso em conta? E o quanto que as pessoas perdem de produtividade? Porque, obviamente, estão consumindo drogas. Será um agravante se ele estiver dirigindo sob efeito de maconha? Um agravante sério, porque se você tiver com efeito de álcool, isso é um agravante. Você perde a carta. Aliás, só aumentou a pena para isso aí. A legislação ficou ainda mais dura. Então, o assunto é tão complexo que ele merece uma discussão com a sociedade. E a sociedade, lamentavelmente, não entra no Supremo Tribunal Federal. A sociedade se vê representada tecnicamente no Congresso Nacional. Vamos seguir, porque o assunto merece que nós nos detenhamos na discussão honesta, intelectualmente honesta sobre esse assunto, com preocupação coletiva e social, e que leve em conta todos os aspectos. Parece que há uma onda de um grupo que defende isso, que convenceu sabe-se lá quem, por isso que isso está andando. Quanto que essa onda representa? Quem são essas pessoas?